A paz, amados, povo santo e abençoado do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Que possamos ter um dia totalmente abençoado, o decorrer do dia também seja abençoado, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dando a sua graça, nos dando a sua unção, nos dando o seu amparo, amém, amados? Eu gostaria de trazer para você, nesta manhã, a palavra de Deus em Mateus 9, a partir do versículo 10, uma passagem certamente conhecida, quando o Senhor chama Mateus, e Mateus o segue, e Mateus faz um banquete para Jesus. Diz assim, ó, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendeu o que significa, misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém, amados? Essa passagem, com certeza, você já leu, já releu, já estudou, mas é uma passagem precisa ao nosso momento. Nós vemos que aqui, Mateus era um colhedor de impostos, uma ocupação totalmente desprezada pelo povo hebreu. Ele estava ali na ocupação romana, cobrando imposto dos judeus. Era só incumbência, era só função. E era uma ocupação desprezada, totalmente desprezada. Era tido como um pecador, como uma pessoa desprezível. E Jesus, passando, quando ele estava saindo daquele trabalho, falou, segue-me. E imediatamente ele seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Logo a seguir, ele fez um grande banquete em casa, tinha muitos publicanos, tinha tantos pecadores, vamos dizer assim, e Jesus estava ali. E os fariseus, os escribas, olhando isso, perguntaram ao discípulo, por que come o teu mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, falou, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. O que significa misericórdia quero e não holocaustos? Pois não vim para o justo, não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, querido? Aqueles homens que estavam indagando essa situação, de ver Jesus assentado à mesa com os pecadores, com os publicanos, que eles achavam desprezíveis, que eles achavam pessoas vãs, porque eles eram cumpridores da lei e achavam-se acima do bem e do mal, achavam-se acima de todos, superiores a todos. E isso é um ledo engano para muitos até hoje em dia, que acham-se tão importante, acham-se melhor do que os outros, acham-se que cultuam melhor do que os outros, mas o Senhor não está sobre religiosidade, o Senhor não está sobre a religião, o Senhor está sobre a entrega total do ser humano ao seu dispor. Então o que acontece? Aqueles homens conheciam as leis judaicas, conheciam todos os ritos judaicos, mas desconheciam a misericórdia, desconheciam a compaixão, desconheciam essa misericórdia, e o Senhor falou assim, ide e aprendei o que significa misericórdia. Amém, queridos? Então o que nós aprendemos aqui? Aqueles homens conheciam tudo, mas desconheciam a ordem do Senhor, desconheciam a ordenança divina sobre a misericórdia. Muitas pessoas hoje desconhecem essa palavra misericórdia no meio evangélico, no meio eclesiástico. As pessoas vão apresentar tudo. Tem pessoas que vão lá querer apresentar todos os dons, menos a misericórdia. E isso deve nos preocupar constantemente, irmãos. Se conhecemos essa misericórdia, se praticamos a misericórdia, se somos atuantes na misericórdia, se estamos com nossas mãos estendidas para o nosso próximo, para aquele que é nosso amigo, para aquele que está ao nosso lado, ou que só apresentamos religiosidade. Ou só apresentamos coisas que não levam à compaixão, que não levam à misericórdia. Amém, queridos? E aqueles homens ficaram ali
confuso em ver Jesus. Primeiro eles não queriam crer em Jesus, primeiro não acreditavam em Jesus, primeiro eles estavam sempre questionando Jesus. Mas naquele momento que viram Jesus ali à mesa, na casa de Mateus, na casa de Levi, o que acontece? Eles questionaram imediatamente. Como pode? O vosso mestre, o vosso, eles botaram o vosso, eles não botaram o nosso, não botaram o mestre, eles botaram o vosso, eles apontaram para o discípulo, o vosso. Comer com os publicanos e pecadores. Por quê? Eles se julgavam melhor do que todos. Se julgavam melhor do que todo mundo. Se julgavam superiores a todo mundo. Batiam no peito e diziam assim: nós temos por pai Abraão. E Jesus falou assim, ó, se Deus quiser, pode ressuscitar filhos de Abraão dessas pedras. Então assim, eles estavam só querendo saber da religiosidade, da religião, dos ritos, das cerimônias, e não a misericórdia, e não ter a compaixão, e não aproximar-se do outro. E Jesus foi bem claro: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que palavra intrigante do Senhor Jesus. E eles ficaram sem entender nada, porque eles não conheciam a misericórdia. Eles não conheciam, eles conheciam toda a lei, toda a cerimônia da lei, todos os ritos da lei, a lei judaica eles conheciam de cós salteado, conheciam muito. Eram doutores naquilo ali, eram doutos naquilo ali. Mas o que acontece? A misericórdia do Senhor eles desconheciam. Desconheciam a passagem, a qual, lá no Antigo Testamento, a qual quando o rei Saul teve a incumbência de cumprir a ordem do Senhor, deixou de cumprir a ordem do Senhor, e Samuel falou assim, ó, tem tanto o Senhor prazer em sacrifício, como que se obedeça a sua palavra. Então o Senhor não está preocupado com ritos, o Senhor não está preocupado com a pessoa querer mostrar ser religioso, Ele está preocupado com que se obedeça a sua palavra. E isso devemos aprender, queridos. Isso devemos aprender se estamos obedecendo a palavra do Senhor, se estamos crendo nessa palavra do Senhor, se estamos usando de misericórdia um para com os outros. É tão difícil hoje a pessoa falar em misericórdia, mas praticar essa misericórdia. Muitas vezes nós vemos ali aquela pessoa adoecida, mas não temos a compaixão de querer cuidar daquela pessoa, de estender as mãos, de querer dar uma ajuda, de querer fazer alguma coisa. Não, queremos falar da religião. Queremos falar, queremos impor a mão, queremos falar muitas coisas, mas menos exercer a misericórdia. Então nós vemos dizer, esses homens, fariseus, escribas, eram homens que estavam ali continuamente querendo mostrar-se religiosos, tinham por superior, tinham as outras pessoas como seres desprezíveis, assim como aquele coletor de imposto que era desprezível aos seus olhos. Então o que acontece? Eram homens que queriam aplicar religião, mas não aplicavam nada do ensinamento do Senhor. Queridos, pare e pense, como é que você tem agido na tua jornada cristã? Você ter sido cristão autêntico, verdadeiro, um cristão que cumpre a palavra de Deus, ou só um cristão que quer mostrar, quer status? Quer mostrar como muito, entre aspas, sou uma reta santa, né? Eu sou santo, eu faço, eu aconteço. Quer mostrar as coisas que se realizam nos cultos, mas não querem mostrar misericórdia. Saiu do culto, acabou totalmente aquelas pessoas. Saiu do templo ali, saiu daquela adoração, onde eles estão se apresentando. Estão se apresentando. Muitos não diferem de artista, que chegam num show, monta toda aquela parafernália toda para aquele evento. Saiu daquele evento, acabou tudo. Assim são muitos cristãos hoje em dia, que querem ser religiosos, mas nunca serão misericordiosos. Nunca exercerão a misericórdia. E o Senhor fala, ide e aprendei. Como é que o Senhor podia falar, ide e aprendei para aqueles homens que eram doutores da lei? Aprender o quê? Se aqueles homens achavam que estavam praticando a vontade de Deus, mas não era a vontade de Deus. Aqueles homens que estavam ali sempre tentando ensinar aquilo que eles estudavam, mas desconheciam totalmente
a ordem do Senhor, desconheciam totalmente a vontade do Senhor. Então, querido, devemos tomar cuidado. Se não chegamos no tempo, queremos nos apresentar, já queremos mostrar que somos alguma coisa, né? Aí tem lá aquele culto, tem aquele movimento todo, mas saiu dali, ninguém tem compaixão de ninguém, tem que ter misericórdia de ninguém. Devemos ter preocupação com isso. As pessoas muitas vezes querem mostrar muitas situações no templo, mas não vão a um hospital fazer uma visita, não vão no lar do enfermo, não vão no asilo. Por quê? Isso não dá status. Isso não dá status, né? A pessoa em um hospital não dá status, não tem status. Agora a pessoa no templo vai dar um brado, vai dar um grito, aí vai chamar atenção, aí tem status. Aí posta, né? Posta nos seus status, né? Lá o templo foi maravilha, o poder do céu desceu, aconteceu isso, mas assim, não tem tempo para ir no hospital fazer uma visita a uma mulher, a um doente, a um enfermo, a um lar de uma pessoa que está enferma, muitas vezes até a pessoa da própria igreja que está enfermo, né? Não tem tempo para visitar a pessoa. Aí vão dizer, nós estamos em um período de pandemia, não podemos tanto se locomover. Por quê? Desconhece a misericórdia. Misericórdia. Então o Senhor falou assim, ide e aprendei. Falou para aqueles homens que eram doutores da lei. Então, queridos, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Será que você também não desconhece essa misericórdia? Será que você não desconhece essa palavra, o significado da misericórdia? Será que você não está desconhecendo, ou deixando de praticar, ou deixando de conhecer, ou não querendo conhecer? Será que você está preocupado com o status, de se apresentar, que as pessoas vejam, aquele irmão é labareda, aquela irmã é labareda, aquele irmão, aquela irmã são fogo puro. Mas é tão bom se a pessoa falar assim, aqueles irmãos exercem a misericórdia, aqueles irmãos são misericordiosos. Então o Senhor veio para ensinar. O Senhor veio para ensinar e devemos aprender, temos a incumbência de aprender. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Esses homens eram homens que eram assim, doutores da lei, tinham conhecimento da lei. Eram homens que estavam ali sempre voltados a ensinar a lei judaica. Mas eles não tinham um minuto para ensinar a vontade de Deus, a misericórdia do Senhor, o que o Senhor realmente estava esclarecendo, o que o Senhor mesmo estava falando, o que o Senhor deveria passar ao povo. Amém? Nós vemos também, olha só como é que é a situação desses homens, fariseus, esses homens, né? Quando o Senhor fala lá em Lucas 18, 9, diz assim, propôs também essa parábola, alguns desconfiavam em si mesmo, né? Aí fala assim, e se consideravam justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Olha só, o fariseu posto em pé orava de si mesmo, desta forma, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Digo que este seria o justificado para a sua casa, e não aquele, porque o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha a situação. Esses homens que estavam ali questionando, porque Jesus estava à mesa com o publicano, porque Jesus estava à mesa com o pecador, eram os homens que chegavam no templo, e se vangloriavam de ser superior, davam graças a Deus de não ser como os pecadores. Olha a superioridade das pessoas, eles eram tão superiores, achavam-se superiores, mas aquele que se exalta será abatido. Amém, queridos? Tome esse cuidado de você chegar no templo e não achar que é melhor do que ninguém, que você não é melhor do que ninguém. O melhor é Cristo. Você não é melhor do que o teu semelhante. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que nós. Não somos melhores do que ninguém. Devemos ser melhor a cada dia do que nós mesmos. Hoje devemos ser melhor do que ontem.
Amanhã devemos ser melhor do que hoje, mas em nós mesmos devemos ser melhor do que nós. Não somos e não devemos ser melhor do que ninguém. Mas aqueles homens se achavam superiores. Oravam, né? Te dou graça, Senhor, que não sou como esse, como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, e nem ainda como este publicano. Olha só, eles já acusavam as pessoas porque achavam que eram melhor. E o outro que estava lá, apenas batia no peito: Senhor, ser propício a mim, pecador. Se colocava como pecador. E nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Pecamos na hora que amanhecemos, na hora que vamos dormir, somos pecadores. Mas nós temos a misericórdia do Senhor, nós temos a graça do Senhor, nós temos a compaixão do Senhor, nós temos o Espírito Santo para nos redimir, nos conduzir. Então, querido, tomemos esse cuidado. Vamos nos policiar, vamos nos tomar cuidado, vamos nos apegar ao Senhor. A exaltação não leva a lugar nenhum. Eu sempre falo com algumas pessoas, um conselho. Eu sempre falo com algumas pessoas. Eu falo, ó, a tua humildade te levará aonde a tua arrogância te deixar. Porque a arrogância das pessoas, muitas vezes as pessoas perdem tudo por causa da sua arrogância. E quando as pessoas são humildes, a porta já está aberta. A humildade nos leva aonde a nossa arrogância vai nos deixar. Porque muitas pessoas chegam com arrogância querendo resolver tudo. E as pessoas com humildade já têm aquela porta aberta. Fala com simplicidade, fala com humildade e consegue muitas coisas. Mas a pessoa na arrogância não consegue nada. Principalmente quando as pessoas vão em um órgão público, né? Eu trabalho na área da saúde, as pessoas muitas vezes chegam com arrogância. Ah, não consigo nada, isso aqui devia fechar. Fala, fechar por quê? Você já parou para pensar o que essa unidade tem feito? As pessoas não param para pensar. Muitas vezes ele não consegue nada porque é arrogante. Mas aquelas pessoas que chegam com humildade, primeiro que não teria que chegar com arrogância, é direito da pessoa. Então ele tem que chegar lá e procurar o seu direito, mas chegar com simplicidade. Mas muitas vezes a pessoa chega com uma pedra na mão, chega com arrogância. E com arrogância a pessoa não consegue chegar a lugar nenhum. Então nós vemos aqui a arrogância desses homens, desses fariseus, daqueles escribas que ali foram ter, naquele momento da refeição, na casa de Mateus. Eles olharam, não queriam se aproximar, mas olharam e questionaram: como come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Eles questionaram, só fizeram questionamento. E muitas vezes, na obra de Deus só temos questionamento, só questionamos. Agir que é bom não tem ação nenhuma, nós vamos questionar. Amém? Então nós vemos assim, a situação, primeiro foi Mateus acompanhar o Senhor Jesus, Mateus obedecer a ordem do Senhor: segue-me, e ele seguiu imediatamente. Então nós vemos que Mateus era um coletor de impostos, desprezado por todos aqueles homens, pelo judeu, porque ele era cobrador de impostos, né? Uma ocupação totalmente desprezível e desprezada. Mas vemos que ele fez um banquete, ele tentou aproximar-se do Senhor, ele tentou a comunhão com o Senhor de imediato. E quando estava ali à mesa, na refeição, surgiu aquele separatista, surgiu aqueles homens que separavam de tudo, que se julgavam melhor do que todos, e questionaram: como pode o vosso mestre, eles não falaram o nosso mestre, o mestre, vocês falaram primeiro assim, o mestre, né? Mas assim, como pode o vosso mestre? Quer dizer, não era o mestre deles, era o Senhor Jesus, mas não era o mestre deles. E o Senhor Jesus hoje não é o mestre de muitas pessoas. Muitas pessoas até citam o nome de Jesus, mas não o tem como mestre. Amém, queridos? A palavra pode ser dura, nós podemos cortar na carne, mas é a realidade. Muitas pessoas querem ser o dono de Jesus. Amém, queridos? Querem ser o dono de Jesus. Falam assim, como pode o vosso mestre? Eles não falaram nem assim, como pode o mestre? Eles falaram assim, o vosso mestre, porque não eram deles. E não era realmente o mestre deles. Como não é o mestre de muitas pessoas hoje, Jesus. Comer com os publicanos e pecadores, porque eram pessoas desprezíveis. Eles não se julgavam pecadores. Eles se julgavam filhos de Abraão. Eles se julgavam de uma linhagem que não levariam a nada. Porque ali estava um que era maior e sempre será maior do que Abraão. Jesus,
o Salvador da humanidade. Amém, queridos? E o Senhor falou assim, ó, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia quer no holocausto, que aqueles homens queriam fazer sacrifício, e Deus não queria um sacrifício. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, querido? É isso que o Senhor nos propõe, chamar os pecadores ao arrependimento. É que muitas vezes as pessoas também não se têm como pecadores. Você vai falar de arrependimento de pecado, a pessoa diz assim, mas eu não sou pecador, porque desconhece os pecados. Amém? Mas o Senhor veio chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é-vos chegado o reino dos céus. Amém, querido? Arrependei-vos. Não devemos nos arrepender, porque o Senhor veio nos chamar ao arrependimento. E devemos nos arrepender constantemente, devemos nos apegar ao Senhor constantemente. Mas como é que nós vamos aprender? Como é que muitas pessoas vão aprender o que é o arrependimento? O que é esse reconhecimento do pecado, de ser pecador, como aquele homem que orou no templo. Senhor, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. É isso que nós devemos entender. Então, para que você entenda o que é, muitas pessoas deixam de ganhar o perdão porque não se arrepende, porque não reconhece o seu pecado, porque não reconhece as suas transgressões. Para que você entenda essa situação, há muito tempo atrás, até aqui no Brasil, veio de Portugal e aqui no Brasil também usou, copiando de muitos países, principalmente a Inglaterra, outros países, usavam as naus, que eram como presídios, as prisões eram nas naus. Né? Aqueles grandes navios, aquelas grandes embarcações, eram usadas como prisão, que ficava lá em alto mar. E aquelas pessoas, roubadores, essas pessoas que cometiam crime, ficavam em alto mar nas prisões, que eram os navios. Eram as naus, navios presídios. E aqui no Brasil foi muito usado também isso. Portugal também foi muito usado isso, mas na Inglaterra também usava-se muito. E conta-se que, de tempo em tempo ali, era visitada aquele navio prisão, aquela nau, era visitada por uma grande autoridade que tinha a condição de perdoar muitos crimes, de dar soltura a muitas pessoas. E em uma dessas visitas, fazendo ali, aquele homem se colocou diante do pátio daquele navio e começou a ouvir aqueles presos, que eram tirados ali dos porões, e começou a ouvir aqueles presos. O que você tem contra si? E muitos ali se lamentavam, muitos ali queriam questionar, olha, eu fui acusado injustamente, estou aqui injustamente. E você? Eu estou aqui injustamente, eu estou aqui, eu não mereço estar aqui, me acusaram, forjaram. Chamava outro, o que você fez? Ah, eu fui acusado de um grande roubo, mas é só acusado, não tem prova, estou aqui injustamente. A maioria estava ali injustamente. E ele chamou um cidadão e falou assim, e você, por que está aqui? Ele falou, estou aqui porque, felizmente, eu cobicei. Eu vi uma senhora com bastante dinheiro em sua carteira e eu fui e a roubei. Eu realmente roubei aquela senhora. Não estou aqui por causa disso. E me arrependi, mas estou aqui. E ele mandou que todos aqueles homens fossem separados e pegou aquele que falou que era culpado, falou que aquele que era culpado, e mandou que o soltasse. E todos aqueles homens questionaram, como é que pode? Você só vai soltar uma pessoa? Todos nós aqui estamos justamente, ele falou assim, ó, eu vim para conceder o perdão daqueles culpados, daqueles que estão aqui presos. Eu não vim para libertar o justo, eu não vim para libertar aquele que não cometeu crime nenhum, eu vim para libertar um que cometeu crime. E o único que cometeu crime foi esse aqui. O resto que vocês estão aqui, não cometeram nada, estão aqui justamente. Então vocês têm que tentar revogar isso na justiça. Essa injustiça que está sendo feita com vocês. Mas esse aqui é o que cometeu crime. Esse aqui eu tenho o poder de libertá-lo. A vocês eu não tenho. Eu não vim conceder a libertação, a liberdade, para aqueles que não cometeram crime, mas para aqueles que cometeram. Então, amados, assim é o Senhor Jesus.
Não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E muitas vezes as pessoas deixam de gozar essa salvação porque não se arrepende, não reconhece o seu pecado, não reconhece a sua situação de pecador, a sua situação pecaminosa, não se arrepende, não confessa o seu pecado e não entregam a sua vida ao Senhor e não gozam da salvação. Amém, querido? Então você vê, aquele homem chegou lá naquele navio presídio e todos que iriam se justificar estavam ali justamente. Autoridades perseguiam, forjaram provas, eram vítimas, eram vítimas, eram vítimas, eram vítimas, eram vítimas. Nenhum se levantou e falou, não, eu sou culpado. Eu não sou vítima, eu sou culpado, realmente eu furtei. Eu vi uma grande soma em dinheiro com a senhora e quando ela colocou na sua carteira eu fui lá e roubei. Então estou aqui por isso. Me arrependo, mas eu fiz. E aquele homem foi e concedeu a libertação, a liberdade para aquele homem que confessou o seu ato errado. Confessou, se achou culpado. E por ser culpado, ele teve o perdão da sua pena. Amém, queridos? E é assim que é a salvação. Quando nós nos sentimos culpados, Senhor, que verteu o seu sangue puro e imaculado na cruz do Calvário, Ele nos dá a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos dá a libertação, nos dá a salvação. Quando nós confessamos o nosso pecado, a nossa situação de pecador e queremos mudar a nossa vida. Não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Então, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o meu ministério, nos ajude, nos fortaleça, que precisamos dessa força. Amém? Envie essa mensagem para aquelas pessoas que você acha que devam receber essa mensagem, que precisam receber essa mensagem. Nos ajude nisso aí, nos fortaleça nisso aí. Ajude esse teu amado irmão, ajude esse teu amigo pastor, nos ajude. Ajude a divulgar o nosso ministério. Amém? Nos fortaleça, nos ajude nisso aí. Eu te agradeço de todo o coração. Um forte abraço. Que Deus eterno vos seja por habitação. E não esqueça, exerça a misericórdia. Amém? Não esqueça, o Senhor não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Se você estiver contado como esses pecadores estão arrependidos, você tem um lugar junto ao Senhor. Amém? Querido, forte abraço.